Davi. Aqui tá sem, mas tá indo. Ser conduzidos pelo nosso irmão Gabriel através do texto lá do Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés.
Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava aberto, colocaram Jesus ali. Amém. E agora vamos conduzir esse tempo de oração, nossa irmã Maia. Senhor, que momento difícil foi para os que criam em Ti, os discípulos, aquela hora do sepultamento. Quanta dor, quanta tristeza, a esperança de Israel havia morrido. Mas, Senhor, mal sabiam eles que ali era apenas o começo da nossa libertação, da nossa salvação. Nós te louvamos por isso, ó Deus, porque mesmo na hora da nossa dor mais profunda, Tu estás conosco, ó Deus. Tua mão está presente conosco e nós te louvamos por isso. Ó Pai, foram 3 dias, Senhor, de dor, de tristeza, de luto. Mas a ressurreição viria e a vida de cada um daqueles que esperavam em Ti ia ser transformada completamente, como a nossa está sendo transformada cada dia pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus.
nossa leitura agora do texto que está lá em Mateus, no capítulo 28, nos versos 1 a 10, e a nossa irmã Sara vai nos conduzir nessa leitura. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou entre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Assim nós viemos para a adoração do Senhor. Querido Deus, Senhor amado, queremos te louvar, Pai, pela tua presença aqui diante de nós, Senhor. Queremos te louvar por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia, toda a tua graça, Senhor. Tudo que entregaste teu Filho para verter o sangue por nós, Senhor, miseráveis pecadores, Senhor. E queremos te louvar porque tu nos adotaste como filhos, e diante da cruz, Senhor, fizeste com que teu Filho morreste, Senhor, ressuscitaste por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus.
conduzir na próxima leitura. Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados, porém circuncisão da sua carne, Deus os vivificou, justamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em impedâncias e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e depois de ter despojado os poderes de autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Para que a gente possa juntos orar, exaltando nosso Deus, para acompanhar a nossa Maria, para nos conduzir nesse tempo de oração. Oremos, meus irmãos. Senhor, Deus meu Pai, Pai querido e amado, ainda na tua presença, Senhor, nós nos colocamos aqui em humildade, Senhor, diante de um Deus que é tão amoroso, Pai, diante de um Deus, Senhor, que perdoa todos os pecados, que nos deu certeza da salvação, que nos tirou da perdição, que nos vivificou, que é santo, 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 que é rei sobre reis, que é o verbo vivo, que perdoou as nossas dívidas, Senhor, que nós não tínhamos como pagar, Senhor. O Senhor perdoou com a sua vida naquela cruz. O Senhor que nos ensina a amar, o Senhor que nos ensina a perdoar, o Senhor que nos deu paz, que excede todo o entendimento. No mundo de perdição, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos concede vida, o Senhor nos consegue sair dos nossos lares, Senhor, em segurança, com certeza da salvação, com certeza de um Deus que nos perdoa os pecados, com certeza de um Deus que nos ama, que é galardoador, que é perdoador, que é tarde em irar-se, que nos levanta, Senhor, quando nós estamos abatidos, que é nosso amigo, que é nosso consolador, que conhece os nossos pecados, que conhece a nossa dívida e mesmo assim nos dá, Senhor, uma manhã para que possamos ajoelhar nossos joelhos diante de Ti e pedir perdão e saber, Senhor, que todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E é diante de um Deus que é Senhor dos senhores, que perdoa os pecados, que cancela a dívida, que nos dá vida e vida e vida em abundância. Nós estamos aqui, Senhor, te exaltando, dizendo, Senhor, nos rendendo a Ti, dizendo, Senhor, toma a nossa vida todos os dias nas Suas mãos, porque Tu és santo, porque Tu és amor, porque Tu és a vida, Pai. E nós te agradecemos nesse dia pela Tua morte. E nos alegramos, Senhor, porque o Senhor não ficou morto, o Senhor ressuscitou. E não há na história da humanidade, nunca haverá um homem que morreu e ressuscitou, Pai. Porque o Senhor é dono da vida, Pai. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu sacrifício naquela cruz, Pai. Muito obrigada, Pai amado e querido. E por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, te agradecendo, Pai, pelo Seu sacrifício naquela cruz. Em nome de Jesus, amém. Yeah.
Senhor Jesus, como é bom te adorar, como é bom te exaltar, como nosso coração se enche de alegria ao te louvar. Obrigado, Senhor, por esse tempo dedicado a cantar hinos de adoração àquele que venceu a morte, que reina para todo sempre, que é exaltado sobre todas as coisas e que ressurgiu para a nossa salvação. Senhor, nosso coração é preenchido pela sua presença. Esse domingo não é um domingo extraordinário por qualquer coisa que tenha acontecido aqui, mas pela certeza da sua ressurreição, pela obra maravilhosa feita na cruz do Calvário, pela sua presença maravilhosa no nosso meio. É porque a Escritura será aberta e partilhada que então o nosso coração é preenchido pela certeza de que o Senhor vive, reina e continua falando conosco. Nós pedimos, Senhor, por esse tempo de pregação que nós teremos. Nos abençoa, nos faz escutar a Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra. Nos ajuda a vivermos de verdade para Ti, Senhor. Esteja aqui conosco, nos abençoando. Não se separe de nós, não nos deixe em nenhum momento, mas que a Tua boa mão sempre nos acompanhe. Que a nossa vida seja sempre um tributo de louvor a Ti, uma oferta, um culto perene em exaltação ao nome daquele que é rei sobre todas as coisas. É isso que nós pedimos, no Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se sentar. Queridos, antes de mais nada, eu queria só tentar se há alguém aqui que está vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja, e eu peço que você fique de pé para que você possa receber um aperto de mão, um abraço das pessoas que estão aí ao seu redor. Se é a primeira vez, eu peço que você fique de pé. Tudo bem? É o Davi, não é isso? Davi. Quem mais? Tem mais alguém que veio pela primeira vez? O Felipe, não é isso? Seja muito bem-vindo ali, o amigo do João, né? E o Davi é o amigo do Natan, né? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Muito bem, queridos. Nesse momento, os irmãos sabem que nós fazemos uma série de avisos e tudo mais, mas esse culto é um culto especial, né? Nós ainda vamos ter algumas coisas acontecendo, como o nosso coral. Só lembrando para vocês que nós estamos na expectativa do nosso culto no pátio, né? Que vai ser o primeiro culto nublado de abril, né? Se não for abril, vai ser maio, se não for maio, vai ser junho. Então fique na expectativa e olhe, né? Para que a gente faça o nosso culto do pátio aí nesses próximos domingos, que o Senhor permitir, a gente realmente depende da vontade de Deus para fazer esse culto, né, querido? E é isso. Hoje, especificamente, nós não vamos seguir a nossa série de pregações. Os irmãos sabem que nós pregamos todos os domingos um texto que nós lemos durante a semana. Então, nós temos uma leitura bíblica devocional. Nós estamos no quarto ciclo de leitura da Bíblia, essa igreja toda. Todos os irmãos leem juntos, né, a Bíblia Sagrada, e a gente escolhe um texto da semana, que a gente leu na semana que foi lido, foi explicado, né, você recebe uma mensagem no WhatsApp com a explicação do capítulo do dia, e a gente escolhe esse texto para ser pregado aqui. Mas hoje, por conta de um culto especial, culto de Páscoa, né, eu já ia falar Natal, né, pode ser que eu fale isso aqui no meio do caminho. Quando eu falar Natal, você muda para Páscoa, tá? Quando a gente estiver no Natal, eu falar Páscoa, você muda para o Natal, tá? Já combina que os irmãos da igreja já sabem que funciona mais ou menos assim. Então, eu escolhi um texto de um dos textos que nós já pregamos há alguns meses aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 15. Eu peço que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 19. Depois nós vamos ler do versículo 29 ao 34. Ok? Para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Silas, pastor efetivo da igreja. Aquele que deu início aos trabalhos foi o reverendo João Pedro, o pastor auxiliar dessa igreja.
acreditando que os irmãos já encontraram, né? Como os irmãos ficaram bastante tempo em pé, eu vou deixar os irmãos sentados, eles vão fazer um pouquinho diferente, né? Sempre pede para ficar de pé, mas nesse momento eu pedi que os irmãos continuem sentados. 1 Coríntios capítulo 15, 1 a 19, depois 29 a 34, e a palavra do Senhor diz o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai amado, nós apresentamos essa palavra que foi lida aqui e sabemos que a tua palavra, ela não é uma palavra ordinária de homem, Senhor Deus, mas é a palavra extraordinária de Deus, que não deveria estar no tempo e no espaço, mas ela foi trazida a nós da eternidade para cá pelo Filho, aquele que é o Verbo vivo, aquele que se fez homem e nos contou essas verdades. E nós pedimos que o Senhor possa nos falar nessa manhã. Eu tenho plena certeza, Senhor, que eu não tenho condição em mim mesmo de trazer qualquer palavra que possa modificar a vida de alguém, mas eu tenho a certeza de que o Teu Espírito Santo, usando a palavra de Deus, Ele pode sim transformar os corações. Nós pedimos, transforma-nos nessa manhã. Nós desejamos isso, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A verdade, irmãos, é que a ressurreição de Jesus é um dos pontos principais da nossa fé, né? Há uma súmula cristã
que é chamado de credo apostólico, né? E ele foi desenvolvido, né, por vários teólogos da igreja, né, a partir do momento em que o cristianismo ele foi se desenrolando na história, né? E ele aponta, irmãos, alguns elementos que são fundamentais na nossa crença, né? E por mais que o credo pareça com uma lista de tópicos temáticos, né? Ele, na verdade, estaria mais próximo de um quebra-cabeças, né? O quadro geral, ele não ficaria completo se todas as peças não estivessem ali no devido lugar. Se qualquer um dos elementos apostólicos for retirado da equação do credo, né? Todo o restante da nossa fé, ele se torna inócuo. E é mais ou menos como aquele chamado efeito dominó, onde você derruba uma peça e as outras todas vão caindo logo após ela, né? E o credo diz o seguinte: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amados, se qualquer um desses elementos for retirado dessa súmula, toda a nossa fé, ela simplesmente desmonta. E é por isso que nessa epístola, Paulo, ele está defendendo um dos pontos cruciais da nossa crença, que é a ressurreição. Irmãos, a igreja de Corinto, ela era uma igreja tomada pela arrogância intelectual. Essa, na verdade, era a igreja das divisões, né? Os irmãos se lembram, nós estudamos aqui, era aquela igreja que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Cada um era de um grupo, né? Eles se sentiam intelectualmente superiores, né? Mas essa igreja também que aceitava passivelmente pecados morais, né? Havia a relação incestuosa entre o filho, né, e a madrasta, e essa era uma igreja também das confusões teológicas. Eles ficavam brigando entre eles qual era a pessoa que tinha o dom mais importante da igreja, né? Então havia essa questiúncula entre esses irmãos, e essa também, queridos, era uma igreja que afirmava que não havia ressurreição. Paulo, quer dizer, ele sempre preocupado com o ensino do evangelho genuíno, ele ensina a importância basilar nessa carta sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala no verso 17: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo, irmãos, não havia ressuscitado, então ele não era o Filho de Deus, logo ele não era Deus. E não sendo Deus, ele não encarnou sobrenaturalmente no ventre de uma mulher. Logo, a sua natureza seria, então, uma natureza pecaminosa como a nossa. E sendo homem apenas, ele não poderia nos representar diante de Deus. E, por consequência, não poderia morrer pelos nossos pecados. Seguindo por aí, então a nossa fé não faria sentido, nós viveríamos na inutilidade. Portanto, a conclusão do apóstolo Paulo, ela é irrefutável: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se ele ressuscitou, de que adianta isso tudo que nós estamos falando ou o que eu estou pregando para vocês? E essa mesma preocupação, queridos, a respeito dos fundamentos da nossa fé, ela precisa estar presente hoje, nos nossos dias. Nós vivemos dias em que as convicções parecem ter sucumbido. As ideologias de hoje, elas são líquidas, elas não são sólidas, elas não são objetivas. Nós vivemos o chamado período da pós-verdade. Os fatos, eles deixaram de ser fatos, são apenas uma mera interpretação narrativa. O certo
ele pode ser certo ou pode ser errado, depende tão somente da minha habilidade pessoal de interpretar a realidade. Não há, queridos, uma clareza moral, e em nome do bem é justificável até mesmo praticar o mal. E no Evangelho nós aprendemos o oposto de tudo isso. O certo é certo, o errado é errado. A aparência não é mais importante do que a essência. Portanto, queridos, o convite da palavra de Deus é para mudar o que há dentro de nós, para que essa mudança se reflita fora de nós. Na mensagem de Jesus Cristo, a aparência deve ser apenas um reflexo do que há dentro de cada pessoa. Mas, para que essa mudança ocorra, é necessário convicção, é necessário solidez intelectual, é necessário fé, é necessário crer de verdade naquilo que se prega. Afinal, queridos, como amaremos de coração se não entendemos por que nós devemos amar? Como aceitaremos os diferentes ou não perdoaremos os nossos ofensores se não cremos que fomos aceitos e perdoados pelo Deus Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Clareza e entendimento de nossa fé é fundamental para as ações propostas pelo Evangelho. Senão, queridos, os ensinos bíblicos não vão passar de meras regrinhas religiosas. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é o Filho de Deus, e a comprovação dessa verdade é aquele homem que esteve no madeiro, morreu, e depois de 3 dias, ele se levantou da sepultura. E a pergunta é, como o entendimento correto a respeito da ressurreição de Jesus influencia a nossa vida? Queridos, e em primeiro lugar, para ser uma influência em nossa vida, a ressurreição não deve ser entendida como algo simbólico, como muitas vezes muitas pessoas pensam. No verso 5 a 8, o apóstolo nos fala sobre testemunhas. Prestaram atenção? Ele fala o seguinte: pessoas que viram Jesus ressurreto pessoalmente. Ele cita Pedro. Depois ele cita aqui os 12 discípulos viram Jesus. Depois 500 testemunhas. E olha o que há de interessante no relato do apóstolo Paulo. Ele fala que no momento em que ele escrevia aquela carta, muitas daquelas pessoas ainda estavam vivas. Aquelas pessoas que presenciaram a ressurreição de Jesus. Depois ele cita Tiago. E depois o próprio apóstolo Paulo, no momento em que ele está indo no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo ressurreto. Não é que ele teve uma visão de Jesus, mas o próprio Jesus apareceu diante dos seus olhos. E por isso ele ficou durante um tempo cego, porque não foi possível ver a glória de Deus que estava no Jesus Cristo que estava diante dele. Queridos, o objetivo de Paulo era refutar a falsa crença de que não havia ressurreição como um conceito geral. Para os coríntios era assim: não existe ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. A abordagem de Paulo era a abordagem das testemunhas. Como nós vimos aqui, aquelas pessoas, elas viram, eles participaram de tudo. Como disse João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando de uma realidade. Jesus Cristo não era um conceito, não era um homem comum, ele era o Filho de Deus. E a ressurreição foi comprovada por pessoas que depois morreram em prol dessa verdade. Porque
se havia alguma pessoa querendo se dar bem, dizendo que Jesus Cristo morreu, ele não morreria, depois reafirmando isso até a morte. E várias testemunhas morreram afirmando que eles viram o próprio Cristo ressurreto diante deles. Contra fatos não há argumentos. Eles viram o Filho de Deus, eles testemunharam a sua existência. Queridos, a alta crítica literária, que foi uma abordagem cética que aconteceu no meio dos seminários, dos meios teológicos, né, na Europa, né, e se espalhou pelo mundo todo, assim. Essa abordagem cética era... eles tinham um axioma, né? Eles não acreditavam na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Eles, na verdade, eles iam para a Bíblia acreditando que, eles iam com esse pressuposto: milagre não existe. Então, nós interpretamos a Bíblia de uma maneira superior, porque nós não acreditamos em milagre. Então, quando eles falavam sobre Jesus Cristo, eles faziam uma divisão do Jesus histórico, aquele que era irrefutável, né? Muitas pessoas já disseram: não, Jesus nunca existiu. Não é verdade. Existem relatos históricos sobre a sua existência. Então, essa existência de Jesus não era negada, mas eles negavam o Cristo da fé, que era aquele Cristo que nós vemos relatados que fez tantos milagres. Os textos bíblicos, então, eram interpretados como um compêndio de histórias místicas inventadas pelos discípulos de Jesus. Era, queridos, mais ou menos como a nossa famosa fake news, né? Que você ouve por aí: isso é fake news, fake news, isso é desinformação. Eles tinham eles diziam que era isso, né? Ou seja, é a história de um homem, de um marceneiro comum, que não fazia milagres, né? Ele era apenas um líder ideológico, né? E aí, as pessoas que viveram depois de Jesus, eles colocaram essas fake news, essa desinformação no Jesus histórico, e aí eles faziam, as pessoas sábias que entendiam de tudo, né? Eles diziam então que não existia essa questão. Queridos, eles acreditavam em Jesus, mas não na sua divindade. Não acreditavam na sua ressurreição. Mas a questão é que Paulo, ele é irrefutável. E lembrem-se que Paulo morreu afirmando isso. Ele não voltou atrás. Ele não negou o que ele pregava. E o que ele está dizendo nesse texto para nós é: se Cristo não ressuscitou, se ele fosse alguém espertão, querendo criar uma religião, ele jamais falaria isso. Porque ele diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Paulo afirmava aos coríntios que não era possível crer em Jesus, queridos, e, ao mesmo tempo, não crer na ressurreição. Ou aceitamos o que Jesus é, ou seja, o Filho de Deus, ou então a nossa fé não faz sentido. Diferente, queridos, dos dias dos apóstolos, onde os coríntios não acreditavam na possibilidade da ressurreição. No nosso tempo, o grande perigo é o da irrelevância teológica ou ideológica. Como não há mais convicção, né, como eu falei anteriormente, aquelas convicções que movam os nossos atos, nós vivemos como se nada fosse importante. Se alguém, por exemplo, começa a pregar que não há ressurreição, as pessoas, hoje em dia, elas não se importam, elas não veem qualquer gravidade nisso. Se nesses lugares Cristo não é o Filho de Deus, essas igrejas vão continuar cheias. Crer, por exemplo, na reencarnação de Jesus e na ressurreição parece ser a mesma coisa para as pessoas. A doutrina do pecado, ela se tornou irrelevante. O valor do perdão divino foi inflacionado pela graça barata. Um Deus que nos salva, mas que não espera qualquer contrapartida de nós. Damos de ombros, queridos, para verdades espirituais. É irrelevante aquilo em que eu creio. Muitos dizem: o importante mesmo é ter fé
É como, queridos, na verdade, torcer para um time de futebol. Eu sou protestante, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ateu, eu sou Vasco, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians. Está tudo no mesmo, queridos. A verdade é que não há como professar a fé em Jesus e não crer em sua ressurreição. Não há como seguir a Cristo e acreditar na reencarnação ou em qualquer outra filosofia, ou se crê que a ressurreição é literal, ou o restante do Evangelho, não fará nenhum sentido. Ou se crê que Jesus é o Filho de Deus, ou aceitamos a ideia do apóstolo Paulo, a sugestão dele que é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Queridos, isso nos leva ao segundo ponto. Qual é a importância da ressurreição de Jesus para nós? Paulo, ele afirma o seguinte no verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Queridos, há 3 eventos de ressurreição no ministério de Jesus, que é o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Há também outros exemplos no Novo Testamento e no Velho Testamento, alguns deles aqui, como a história de Tabita, Eutico e a mulher sunamita. Mas, queridos, há uma grande diferença entre esses eventos que eu citei e a ressurreição de Jesus, na qual hoje nós celebramos. Naqueles eventos havia, por exemplo, uma intermediação. Um apóstolo, ou um profeta, ou o próprio Jesus Cristo. Aquelas pessoas ressuscitavam, mas seus corpos continuavam os mesmos depois da ressurreição. E depois essas pessoas voltaram a morrer. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, ela foi diferente. Sendo Jesus o próprio Deus, não houve quem intercedesse por ele, por si só ele vence a morte e ressuscita. Por isso ele pode ser o nosso representante. Se não fosse por ele, nós pagaríamos o preço, continuaríamos mortos para sempre. Mas Cristo não foi assim. Ele ressuscitou. Sua ressurreição é a comprovação de que ele é o Filho de Deus. A ressurreição é o selo real de sua pregação. Ele não é meramente um profeta injustiçado ou muito compreendido. Ele é o próprio Deus que se tornou homem para morrer na cruz em nosso lugar. Conforme Romanos 4:25 diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A nossa justificação, queridos, é a nossa nova vida com Cristo. Há um teólogo chamado Leon Morris, que ele diz o seguinte: a ressurreição de Jesus Cristo está ligada com o ato central mediante o qual somos salvos. Salvação não é alguma coisa que tenha lugar à parte da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a grande realidade. Não podemos nos esquecer, Cristo, ele veio consertar o que o ser humano destruiu após o pecado original, queridos. Fomos apartados de Deus e por isso experimentamos a morte e todo tipo de flagelo existente nessa vida. Na cruz, queridos, nós fomos perdoados, mas não apenas isso. Na ressurreição, recebemos a graça de vivermos uma nova vida, conforme Apocalipse 21:5 nos diz: eis que faço novas todas as coisas. A ressurreição, queridos, é a promessa que temos, que seremos transformados, assim também como ele foi. Em terceiro lugar, queridos, quais são as implicações da ressurreição em nossa vida cotidiana? Queridos, a crença na ressurreição molda o rumo das nossas escolhas. O verso 32 que nós lemos diz o seguinte: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se tudo não passa de uma fantasia, queridos, então não há motivo para a nossa entrega ao Senhor. Se isso tudo é um grande teatro, o que nós estamos fazendo aqui? Tudo o que o apóstolo havia feito
ele lutou pelo Evangelho, ele morreu pelo Evangelho, e nada disso foi importante. Porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo está enterrado, seja lá onde for, queridos, perdido na eternidade, esquecido. O Evangelho, amados, ele é feito de escolhas. Quando resolvemos amar alguém, quando resolvemos perdoar os nossos ofensores, quando resolvemos dizer não à nossa carne e virar-nos contra os pecados, tudo é baseado na crença de que assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. É por causa da promessa da ressurreição, é por causa da promessa que o túmulo não é o nosso fim. Por isso é que nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém aqui deseja morrer eternamente, e por isso Jesus é a nossa esperança de vida e vida eterna. Eu queria concluir essa mensagem, queridos, dizendo o seguinte: você pode estar vivendo dias difíceis, quem sabe a expectativa de uma notícia ruim sobre a sua saúde ou de alguém próximo a você. Pode ser que o medo tenha sido a tônica, na sua vida nos últimos tempos. As notícias ruins nos meios de comunicação, assaltos, crimes, assassinatos, mortes em escolas, balas perdidas, corrupção, a insegurança política de nosso país, isso talvez até esteja tirando o seu sono. E nesses momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de flagelo, lembre-se do Deus da ressurreição, um Deus que pode transformar todas as coisas, o Deus de Jó, que creu nos piores momentos de sua vida, alguém que dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, o Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, de acalmar as tempestades, de fazer novas todas as coisas, o Deus que não apenas morreu na cruz por você, mas também ressuscitou por você. O Filho de Deus te ama. O Filho de Deus não te abandonou e não te deixará. Quando por algum motivo você se sentir amedrontado, inseguro, quando as tentações baterem a porta do seu coração, quando esse mundo demandar a negação de sua fé, diga essas palavras no seu coração: a minha dor e o meu sofrimento não serão para sempre, porque Ele ressuscitou. E essa é, queridos, a nossa esperança. A ressurreição de Jesus Cristo é também a esperança de ressurreição. Amados, não importa o que aconteça com cada um de nós vamos nos encontrar novamente, nós vamos nos abraçar, nós vamos rever todos aqueles irmãos amados, queridos, que nós vimos e não podemos ver porque foram levados, porque há uma promessa de ressurreição. E nós ressuscitaremos em corpo assim como Ele ressuscitou. Não pense na ressurreição como uma ideia, ela é real e acontecerá na sua vida. Mantenha a esperança, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque temos esse privilégio de comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, de comemorar a Páscoa, que não é apenas uma data para nós, mas é algo muito mais profundo, sério, tem a ver não apenas com um momento no ano, mas tem a ver com a nossa eternidade. Nós pedimos que o Senhor nos dê um entendimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo e que ela possa mudar os rumos da minha vida. Que o Senhor console a nossa igreja nos momentos difíceis, nos lembrando que o nosso sofrimento não será para sempre, Senhor, mas que nós ressuscitaremos e a nossa vida, e na nossa vida nunca mais nós provaremos o pecado, nem a dor, nem o sofrimento, nem a morte. E Jesus Cristo ressuscita para selar essa verdade em nossos corações. Muito obrigado pela vida daqueles irmãos que testemunharam essa verdade e nos afirmaram e morreram, Senhor, não negando essa realidade, para que a nossa fé hoje estivesse de pé
e a gente continuasse seguindo conforme esses irmãos seguiram. Muito obrigado por isso. Continua abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Se alguém não pertence à nossa igreja, mas se você está em plena comunhão com a nossa comunidade, com a sua comunidade de fé, então a gente convida você a participar, porque a ceia que nós vamos ministrar, ela não é uma ceia da igreja presbiteriana, mas ela é a ceia do Senhor. Queridos, lembrando que nesse momento o que nós vamos fazer aqui não é um ritual místico, isso porque a gente não acredita em misticismo, né? A gente não tem nada místico na nossa fé. A única coisa sobrenatural que nós temos é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que não deveria estar nesse universo, mas ela foi trazida aqui pelo Filho de Deus, que é a palavra, o verbo vivo, nos comunicou aquilo que estava fora do nosso alcance. E essa palavra de Deus, ela nos mostra o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus. Ela mostra que nós fomos afastados dele por causa do nosso coração rebelde. Todos nós somos culpados diante de Deus por isso. Mas Deus, ele não se importou com todo o mal que nós produzimos desde que o homem ele foi criado, mas Deus ele simplesmente ele resolveu dar uma chance a cada um de nós, e a chance era aquela onde o Filho de Deus ele tomava forma humana, tomava o nosso lugar, e aí ele poderia ser punido pelos nossos pecados. A nós só restaríamos o fato de nos arrepender, crer e nos arrepender dos nossos pecados. Só isso. E a partir daí, a graça do Senhor, ela toma conta das nossas vidas. E é exatamente na morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, seu sangue vertido, sua carne que foi moída por nós, que nós vemos o tamanho do amor de Deus. Deus envia o próprio Filho e ele morre ali de uma maneira humilhante, muita dor, muito sofrimento, para nos dizer: eu amo vocês. Então, queridos, esse é um momento importante para nós, porque foi por causa do sofrimento de Jesus que nós estamos hoje aqui, a nossa vida faz sentido, e a ressurreição dele é o que nós celebramos, porque nesse momento que a gente tem na Santa Ceia é
a lembrança de que Ele morreu pelos nossos pecados, mas também isso só está acontecendo porque Ele ressuscitou dos mortos. Eu queria convidar cada um de vocês a participar desse momento. Se você está em plena comunhão com a sua comunidade de fé, você também, se não sendo da nossa igreja, participe desse momento, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus está presente entre nós. Enquanto isso, nós vamos cantar. Alguém que tenha sido esquecido na distribuição dos elementos? Peço nesse momento que você se coloque de pé. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, nosso Senhor tomou também o cálice depois de haver ceado, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus comigo, eu venho como estou. Mais uma vez, abre o seu coração. Venho como estou. Ele morreu, ele ressuscitou. Venho como estou. Lança fora o pecado, as mazelas. Faz direção a Ele. Cresça no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus. Não fique preso às coisas do passado, querido. Você foi amado, você foi perdoado. Caminhe em direção a Jesus Cristo. A cruz, caminhe em direção à ressurreição. E ela vai acontecer. Jesus comigo, eu venho como Senhor, nós oramos nesse momento. Nós pedimos que a tua igreja seja abençoada, Senhor. Nós temos a certeza que o pão, ele não é místico. Esse suco que nós tomamos, ele não tem propriedades sobrenaturais, Senhor. Mas nesse momento nós fomos abençoados, sim. Isso é uma certeza que nós temos. Não, Senhor Deus, por qualquer propriedade que esse momento da Santa Ceia ela possa ter, mas nós sabemos que o que nos abençoa é a tua palavra. E nesse momento, ao ministrarmos a ceia, nós estamos ministrando a palavra de maneira simbólica, através desse pão e desse vinho. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele nos abençoa, nos fortalece, nos faz crescer, nos faz ter disposição a caminhar mais uma semana, aguardando a volta de Jesus Cristo. E é assim que nós queremos viver, na certeza, Senhor, que nós não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor não nos abandonou. O Senhor está presente na vida de cada um de nós aqui. Nós oramos, fortalece essa igreja e dá a essa igreja o sentido, Senhor, da ressurreição de Jesus Cristo, que não seja apenas uma data festiva, mas que possa ter tudo a ver comigo amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ano que vem, até a volta de Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Preciosa graça.
que a igreja fique de pé nesse momento. Vamos fazer a oração final. Peço que os pastores e presbíteros levantem as mãos em direção à igreja nesse momento. Senhor, nós oramos por essa igreja, nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada membro dessa comunidade, que o Senhor possa abençoar as suas famílias, que o Senhor possa dar prosperidade material, espiritual, emocional para cada lar. Nós oramos
para que haja reconciliação entre os lares, entre as pessoas, entre os parentes, os amigos, que a graça de Jesus Cristo inunde a vida de cada irmão aqui, Senhor Deus presente. Nós oramos também para que o Senhor possa abençoar a semana de cada pessoa que está presente aqui. Livra, Senhor Deus, livra-nos de todo o mal, das balas perdidas, dos assaltos, Senhor. Livra-nos dos problemas urbanos, dos problemas do nosso país. Nós oramos pelo nosso Brasil, pedimos que o Senhor seja o Senhor da nossa nação, porque sabemos que feliz é a nação cujo Deus o Senhor seja o Senhor do nosso Brasil, Senhor. E esteja conosco, nos abençoando. Muito obrigado por esse momento de comunhão, esse culto prestado a Ti. Muito obrigado pela Tua presença aqui, proporcionada por Jesus Cristo. Que o Senhor possa também abençoar a nossa irmã Maria Joana. Que o Senhor possa abençoar também a nossa irmã Socorro, que está no leito do hospital, a sua família, que a graça de Jesus possa estar estendida a ela também, que ela possa se levantar, Senhor, daquele leito. Oramos pelo pai da Milena, Senhor Deus, também que passou por uma cirurgia. Oramos para que o Senhor possa dar saúde a ele também, livra ele de todo o mal, Senhor. Nós oramos assim, na certeza que o Senhor está presente em todo momento conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante agora as suas mãos, com as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do Cristo ressurreto. Amém e amém. Deus abençoe a semana de vocês.